prontinho, vamos gravar. Então, muito bem-vindo, Goia. E os B-sides acabam sendo muitas vezes os melhores sides de música. Eu sou o Silvano e depois que eu descobri o que é B-side, eu tô tentando colocar em tudo na minha vida, pra roteiro, pra comida, tudo. Tudo tem o lado A e o lado B, né? Meu nome é Caio e o lado B às vezes é muito mais forte que o A e fica na escuridão. Então vamos trazer à luz alguns dos lados B aí e o conceito de discos, e também acho que com a MTV também deu uma mudada um pouco na questão. Perfeito. Então, esse episódio de hoje é um episódio que a gente vai trazer à tona uma questão que o nosso querido Silvano levantou outro dia no nosso bate-papo. Então, eu vou convidar o Silvano para apresentar a questão e vamos dar início à nossa boa e velha conversa. Então, pessoal, eu sou um grande admirador de música. Eu ouço, assim, eu não consigo fazer nada da minha vida sem música. Parece que eu tenho que ter uma trilha sonora constante a todo momento, mas eu não entendo nada de instrumento, de indústria. Eu sou aquele, né, ouvinte, assim, ferrenho, mas eu não entendo nada da técnica. E recentemente eu estava ouvindo um dos meus artistas preferidos, que é o Mob, é um DJ. E ele, apesar dele vir dessa época mais digital, né, do CD, ele postou no YouTube uma versão do CD dele lado A e lado B. E eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Por que lado B, né? Que loucura que é essa? E aí eu vi que eram umas músicas mais experimentais, mais diferentonas, assim. E também outra rapper que eu estou acompanhando agora muito frequentemente, que é a Dolce. Tá bem famosa, ganhou o Grammy de Artista Revelação esse ano e tudo mais, Rapper Revelação. Ela fala em uma das frases que até as letras dela lá do B são melhores do que a de outros rappers. E eu fiquei com isso na cabeça, né? E aí eu tinha duas opções, ou eu podia pesquisar no Google o que era lá do B, ou eu podia perguntar lá no grupo, né? Pra gerar uma conversa, uma discussão. Eu acabei perguntando lá no grupo, e aí começou essa ideia de o que é lá do B, porque eu realmente não fazia ideia do que era isso nesse contexto, né, de música, porque a gente tá falando de música digital, né? Eu tava vendo um artista que postou um CD online, um álbum online, e outra rapper que mencionou isso também no Spotify. Então, quando eu fiquei sabendo que tem a ver com vinil e tudo mais, eu fiquei mais fascinado, assim. Mas foi daí que surgiu esse assunto e como que chega até hoje nessas frases, assim, sendo que hoje não é mais aplicado na indústria. É igual o caiu a ficha, né? O lado B é quase que o caiu a ficha, do que muita gente não vai entender. Mas é esse é o ponto de partida do assunto. E tem outras coisinhas também, mas a gente pode ir desenrolando. Perfeito. Então eu vou dar um startzinho aqui, recuperando o que a gente comentou lá no grupo, e aí o Caio vai fazendo também as colaborações e intervenções dele, que ele achar oportuna. Então, para situar o nosso ouvinte, no século passado, quando nós tínhamos aí as gravações analógicas, né? E depois eu vou trazer um pensamento a respeito disso, que é muito legal. Mas vamos primeiro ao que é o B-side. Quando as gravações eram analógicas, o que acontecia? Tanto na fita cassete quanto no LP, por serem meios analógicos, ou seja, a música ela era gravada fisicamente num espaço, ela não era digital, havia um limite tanto de tamanho como de tempo, tá? Então, o que acontece? Você pensava num disco de uma forma que ele tinha que ocupar os dois lados, até por um aproveitamento de material. Só que um pouquinho antes disso, você teve no início, já ali no começo do século, tanto nas gravações de rolo,
né? Na gravação de rolo não tinha lado, então você gravava no geral uma música, que eram rolos de cera, em que uma agulha ia gravando a vibração do som, aquilo havia um jeito de ser captado. Inclusive, acho que tem um vídeo muito legal em que o Jack White, do White Stripes, né, ele comprou, se não me engano, e recuperou todo uma gravação, um aparelho de gravar em cera. E aí tem um vídeo disso no YouTube, eu posso pôr depois na descrição. Mas depois você tem ali, já no comecinho do século XX, já em 1900 e bolinha, você tem o que o pessoal gravava, primeiros discos de 75 RPM, né? Depois 45 e finalmente 33. E 78 rotações, né? Não é 75, 78. E daí, no geral, isso, quando chegou, evoluiu do 78, que era muito ruim, que no geral era um disco feito de zinco, pesado, que era um dedéu, com uma camada vinílica por cima, que com o tempo descascava. Eu cheguei a ter esse tipo de disco na mão. Horríveis. Era uma raridade isso aí. Os discos eram pesados, que era um disco de metal de quase 1 milímetro de espessura, então o bicho era pesado mesmo. E daí o que acontece? Com a medida que isso evoluiu, principalmente para 45 rotações, fez surgir o compacto. O compacto era um disquinho com poucas polegadas, ali acho que era 5 polegadas ou 7 polegadas, e esses disquinhos, eles cabiam exatamente uma, no máximo 2 músicas, dependendo do tamanho da música. Então, nessa época, que foi a época de ouro do rádio também e tudo mais, as gravadoras contratavam músicos para os caras produzirem música praticamente uma por semana. Então os caras produziam, pega ali o pessoal do blues e tal, então o cara lançava 2, 3 compactos por mês, cada um com 2 músicas, né? Então você não tinha o conceito do LP, você tinha o compacto, e aquilo era vendido a centavos ali. Quando vai chegando ali mais perto dos anos 50, indo para os anos 60, é que vai começar a surgir o LP com 33 rotações, com a qualidade de áudio um pouco melhor, onde vai aparecer o High Fidelity e tudo mais, que vai surgir o tal do, propriamente dito, conceito dos B-sides. Porque aí o que acontece? O músico tinha que entregar produto, então ele tinha músicas de trabalho, que são as músicas que iam tocar no rádio e tudo mais. Então eles gravavam uma média de 8 músicas, 4 de um lado, 4 do 8, ou em torno entre 35 e 45 minutos de música, que era o que cabia no LP, né? E daí o lado B, que é onde começa a conversa com o Silvano, eram as músicas que tipo não era tão coisa assim, mas a gente precisa encher linguiça. Então os B-sides acabaram se tornando com o tempo aquela música que não era tão legal e que no geral não iria tocar no rádio. Essas músicas iam mais preencher o disco, porque aí o músico ele tinha, porque a gravadora tinha que pagar não só o artista, mas tinha que pagar a banda de apoio, guitarrista, baixista, baterista, orquestra, arranjador, maestro. Então os caras trabalhavam em ritmo febril, né? Tem até um documentário sobre The Wreck Crew, que é um time de músicos que entre o final dos anos 50 e metade dos anos 60, os caras gravaram tudo que você pode imaginar. Frank Sinatra, Mamas and Papas, Beatles, porque não eram as bandas que tocavam, era essa turma do estúdio, incluindo Jimmy Page. Isso a gente vai falar depois com o tempo, só estou situando, né? Então os caras tinham que produzir demais para pagar todo esse time. O disco já tinha que sair pago, bem dizer. Então você não tinha como arriscar. E aí que começa a aparecer, que reforça esse contexto dos B-sides,
né? Por exemplo, quase tudo que você conhece dos Beatles, 98% do que você provavelmente conhece de Beatles, se você já ouviu Beatles na vida, é apenas o lado A. Eles têm muita coisa de lado B legal, mas que ninguém conhece. E aí, nos anos 70, com a vinda do rock progressivo, em que o álbum se tornou uma coisa conceitual, a gente também vai explicar isso com mais calma, principalmente Pink Floyd, Yes, Emerson, Lake e Palmer, os caras gravavam um disco como um todo. Então, esse conceito do lado B voltou a ser borrado. Você já não tinha, por exemplo, Money do Dark Side of the Moon, foi a música que mais tocou no rádio e é a primeira música do lado B do Dark Side of the Moon, né? Wish You Were Here é a segunda música do lado B do disco Wish You Were Here, né? Então, e é uma das músicas que quase todo mundo conhece do Pink Floyd. A primeira música que todo mundo ouve ou é Another Brick in the Wall ou Wish You Were Here, né? É das mais conhecidas. E com o streaming, que nem o Silvano acabou de colocar, acaba sumindo de vez, porque aí você já não tem a mídia física. E aí eu quero trazer e convidar o Caio para colaborar com esse papo, que agora já demos a introdução. Opa, valeu, Anderson. Bom, boa explicação aí da história, bem resumida aí, do compacto. Porque o compacto vem daquela época ainda aqui, da década final, início lá da década de 50, entre 50 e 60 foi muito forte, né? O compacto ainda teve força, ainda até mais ou menos metade da década de 70 aí. Foi quando começou a perder força para os discos mais conceituais, né? Quando começou a entrar a arte de capa, entrar o conceito da arte, desenho, tudo, e, enfim, a incrementação do disco, né? Pro público mais exigente que estava entrando aí para consumir a música, né? E a indústria fonográfica vai querendo ganhar cada vez mais, então vai agregando mais. E eu acho que o compacto, assim, quem nunca colecionou disco, quem nunca teve contato, hoje em dia, praticamente, né, o pessoal já começa a escutar música direto no streaming, muita gente aí, e acaba consumindo vinil mais por uma coisa fetichista, assim, que bacana, vou comprar um vinil para ter, porque tanto o CD ainda, né, quanto o vinil, acho que dá uma sensação de você possuir a música, dela ser menos etérea, do que dá uma sensação, agora tem algumas coisas, alguns discos de algumas bandas favoritas. E eu não sei como é que vai ficar isso mais para frente, mas eu mesmo tive muita resistência para entrar no streaming e vejo o streaming hoje com um conceito até, de certa forma, similar, voltando para a década de 50, né, que não tinha assim, essa questão do compacto era um disquinho que vinha só num envelope de papel machê marrom, eu já tive alguns também, e não tinha arte, não tinha capa, não tinha nada, era só a música mesmo. Você vai comprar e vai escutar lá do A, aquela comercial zona que toca no rádio, e a B, que é a mais obscura, que muitas vezes nem entrava no rádio, porque isso já mais pra frente, né? E depois acho que a MTV, aqui pelo menos no Brasil, eu conheci o conceito mais por causa do programa lá do B que tinha na MTV, com o Kid Vinil, e acabou virando sinônimo de alternativo, né? Música alternativa também. Hoje, quando se fala de lado B, também muita gente acha que já está falando de música de rock alternativo, dessas bandas assim, desse estilo. E o lado B, eu lembro de um caso que eu até tenho em CD, um CD do Jeff Beck, que ele conta, que no disco conta que a banda, a primeira formação dele, que era com Rod Stewart, com Ronnie Wood, que é hoje do Rolling Stones. O Faces, né? Do Faces, né, da época. E na época, assim, a banda não tinha nada de comercial para apresentar no rádio. Aí, o que fizeram? A gravadora chamou outra banda, só pegou o Jeff Beck e gravou umas músicas comerciais que hoje elas têm, acho que até no streaming nesse disco no Truth, que é o primeiro, né, o debut. E no encarte conta, né, que gravaram acho que umas 3 músicas comerciais, bem pop mesmo assim, nada a ver com o que tem no disco, só para fazer os singles, para lançar no mercado, e as músicas realmente do disco acabam, né, entrando no lado B.
E só quando lançou o disco de fato que acabou, quem comprou tinha um choque, porque não tinha aquelas músicas do single e muito menos a formação da banda, né? Era completamente diferente. Antecedia, né, até que o som do Led Zeppelin, até que o Led Zeppelin ia fazer, e o Jimmy Page acabou dando uma de copião ali e embalou, né? Fez mais sucesso que ele. Então tem esse conceito, o que me vem à mente é esse exemplo e alguns do Deep Purple também, que conta essas histórias nos encartes, né? Dos encartes, quando acho que do edição de aniversário do Machine Head, que conta do lançamento, tem as fotos dos compactos da época assim, que saíam, que eram promocional, e eram, acho bacana ver alguns casos. E ainda tem, nos encartes contam, né? Ainda bem que tem algum lugar que dá para acompanhar, fora as revistas, né? As revistas também, geralmente, eu tinha algumas edições que mostravam os lados B, assim, que acabaram ficando mais famosos que o A, porque o A era muito comercial, era para tocar no rádio, rádio pop, rádio em geral, né? Hoje em dia, eu não sei, acho que o pessoal hoje em dia, eu não sei se tá ouvindo muito rádio também, pegando, eu também ando bem por fora, não sei como é que tá essa questão da rádio hoje. Eu, quando morava em São Paulo, eu escutava ainda e pegava e acho que não tinha mudado muito o conceito do lado A. E quando justamente até quando entrar alguma coisa mais alternativa, e o pessoal falava, agora vamos tocar os lados B da banda tal, não são as menos famosas. Eu acho que mais ou menos é esse tipo de experiência que eu tive com o lado B, de uma certa forma. E hoje, com a volta, né, hoje acho que até voltaram a fazer alguns compactos, que você compra naquele dia, tem o dia do vinil, né, que tem, eu não sei aqui no Brasil como é que tá, eu não coleciono mais, então tô por fora atualmente. Mas até tinha uma época que lançava, assim, em São Paulo, principalmente, você encontrava em loja, nessas especializadas de vinil. Não sei onde vocês estão, se vocês encontram ou compram pela internet também, hoje em dia também. Tá mudo, tá mudo. Agora, tá mudo. O vinil ele é um pouco complicado hoje de comprar, né? Porque o pessoal tornou ele, como você disse, um fetiche. Então, às vezes você pega um disco que nem é tão interessante assim e o cara quer R$300, R$400, né? É meio que nem o sebo, né? Você sabe, aproveitando isso, houve uma época aí que havia muito sebo de disco usado e você tinha discos a 50 centavos, R$1. Claro que Eu isso lembro disso. tem muito tempo, né? Em Londrina tinha um sebo ali, o Capricho, acho que deve ter, não sei se existe ainda. Eu pagava o quê? R$6, R$5 nos discos. Eu comprava, peguei os primeiros que eu tive, que era dos Rolling Stones, Led Zeppelin, até o Led Zeppelin 4. Paguei acho que R$8 nele, assim, tava bom o disco. Era muito barato, valia muito a pena comprar. Hoje, Não, e o pessoal depois virou artigo de luxo. Então, qualquer disco riscado hoje tá 200 conto, 300 conto. Fora o boom desses relançamentos, né? Que agora voltou a fabricação pesada, né? Então, disco de 180 gramas, 200 gramas. Aí vem com um encarte, vem com não sei o que, disco triplo, quádruplo, com 50 mil coisas, assim, que é R$500 um disco quase, dependendo, se for ver uma edição pesada. Mas a média, pelo que eu já vi, até onde eu comprava no Brasil, tava 180 conto um disco, assim. Eu peguei uma fase boa, quando o dólar tava 2 ainda, 2,30. Então, comprei muito disco importado, comprava na Amazon, e mesmo com o frete, pagava mais barato ainda aqui. Então, peguei disco, assim, aqueles vinil colorido, né, eu tinha vinil azul, vermelho, amarelo. Aproveitei, fiz a festa nessa época e comprei muito disco importado a preço, metade do preço aqui no Brasil que você pagava, mesmo com o frete. Mas hoje, com o dólar a R$7 aí, tá impossível de colecionar, cara. Tá muito, muito caro. E igual você falou, por exemplo, eu vi um disco até num sebo aqui no Rio. Você tá onde, Caio? Atualmente estou no Rio. Mas o Rio até tem um sebo que vende até uns discos bacanas, assim. Se eu for colecionar, eu ia comprar. Eu vi de um projeto do The Cure, até esqueci o nome da banda. Uma banda que eu nunca tinha visto na vida. Eu vi em vinil, tava
350 conto, só por causa que é uma banda lado B, né? Que quase ninguém conhece, muito pouco famosa. Não me lembro o nome da banda agora, me deu um branco. Mas assim, só porque era um disco, e vinil tava bom, mas era absurdo, tá absurdo. O pessoal põe 350, 400 pontos. E para você ter ideia, eu comprei isso, vamos voltar lá atrás, né? Como eu falei, ali, começo dos anos 90, eu paguei, acho que num disco do Velvet Underground, eu paguei assim, não paguei R$10, era muito ridículo o preço. Isso é bons tempos esses. Né? E daí o pessoal começou a cobrar a preços absurdos, assim, né? Então hoje você vai comprar um Velvet Underground, você vai pagar 400 conto. E não é um disco de 180 gramas, tem mais isso. Porque também, falando um pouco disso, para quem não viveu essa época, você tinha o seguinte, para situar vocês que nunca participaram, só ouviram falar em LP, né? Então aconteceu, por exemplo, os LPs ali do final dos anos 60, começo dos 70, tinha muita coisa ruim, mal feita, que como era feito para vender mesmo, então prensava de qualquer jeito e vendia. Bandas que nem o Led Zeppelin, o Pink Floyd e tal, começaram a investir em tecnologia de áudio para apresentar um troço bem acabado, né? E aí surgiu uma coisa que era o som quadrifônico. E o som quadrifônico, o que era? Era um LP, um aparelho de som, que ele tocava em 4 caixas simultaneamente. Por exemplo, o Money, do Pink Floyd, que começa com aquela caixa registradora, o som ia dando a volta em você. Então era um processo altamente imersivo. O disco era prensado diferente. Então aí você começou a trazer, e nesse período já começou o LP mais grosso, com essa coisa de 180 gramas, só que aí nos anos 80 começou de volta o LP mais fininho, tipo LP de novela, que aí ninguém dava bola para vender de novo, e que aí era LP que se você deixava, mesmo na sombra, ele empenava, porque o LP ele tinha disso, se você deixava ele no sol, ele virava um 8. Já era. Tchau, você perdia o disco. Eu tenho só uma pergunta ainda dentro dessa época, que começou a aparecer ali Pink Floyd, essa transição para esse lado mais conceitual, esse investimento nessa tecnologia. Se isso foi uma demanda assim da banda, ou foi do mercado, ou foi das produtoras, ou os caras bateram o pé, eles já tinham moral suficiente para falar assim, eu quero fazer um negócio conceitual, bonitão. Vocês têm mais ou menos uma informação de como que isso se ocorreu assim? Tem, eu vou puxar, daí eu caio completo. Na realidade, havia uma demanda do público, justamente porque estava começando, as pessoas começavam, aí tem que pegar aquela coisa do pós-guerra, de novas tecnologias surgindo, né? American Way of Life. Então, a tecnologia, principalmente se você pega ali, até pegando o 2001 como um ícone, né, do Stanley Kubrick como um ícone, a futurologia e tudo mais, então começou a se investir muito nos sons de alta fidelidade, que daí você tinha as vitrolas, os toca-discos em armarinhos, que eram, né, inclusive eu tenho foto, depois posso mostrar, em que você tinha um armarinho onde você abria o toca-disco, ficava ali dentro, tal. E aí então ele vem, a tecnologia começa a vir, e daí a música, e a tua pergunta é muito legal por isso, porque a música começa a aparecer pedais de efeitos na música, então aparece o wah-wah, aparece o fuzz, que eram coisas que não vinham. Por exemplo, o primeiro efeito do fuzz, que é aquele som meio peidante que tem de guitarra às vezes, que é bem distorcidão,
Veio de alto-falante, de abelha, era feito com um alto-falante estourado, que estourava o alto-falante e causava... The Kinks, né? The Kinks usava esse efeito. The Kinks, Jimi Hendrix, aí o Jimmy Page, aí começou a surgir os primeiros efeitos. E esse pessoal da música, em especial do rock progressivo, eles tinham uma ideia que todo mundo tocava demais, sabe, Silvano? Então, por exemplo, se você pega o pessoal do King Crimson, por exemplo, Robert Fripp, eu não consigo tocar nada do Robert Fripp. Eu toco guitarra, mas eu não chego nem perto de uma música do Robert Fripp. David Gilmour sempre tocou demais, né? O Jeff Beck tocava demais, Page tocava demais, mas o pessoal do progressivo era todo mundo muito virtuoso. Então, Emerson Lake Palmer, Rick Wakeman, e esses caras começaram a inventar tecnologias. Então, por exemplo, eles queriam fazer um som, o Rick Wakeman, ele ia lá e inventava o teclado. Kraftwerk, os instrumentos do Kraftwerk era coisa com computador. Então, não era um instrumento comum, era coisa que os caras inventavam para fazer barulho. Eram experimentos de eletrônica. E daí isso afunilou, que virou uma busca por qualidade na música, por novas tecnologias, né? Então a tua pergunta ela vai cair nisso. E aí começou a surgir. Aí se a gente criar um esquema que o som fique piramidal, o cara fica ali no meio e uma caixa em cima, e daí o som vira como uma pirâmide sonora para o cara pirar a cabeça. O Isao Tomita fazia isso, né? Ele tem um disco de Bermuda Triangle que ele é feito para ouvir em 5 caixas. Caraca, hein? Né? Então, e aí Revolução da música. Revolucionou a música, né? Tanto é que o que você ouve hoje, inclusive os batidões, o próprio, quem que você citou? É o Mob, né, que você citou, Silvana? O Mob, a música dele, Coldplay, tudo isso vem de Kraftwerk e Companhia Limitada, que foram, por exemplo, se você escutar hoje um disco de Kraftwerk, você vai escutar, mas isso é música de agora, e não é música de 72, 73... eu tava vendo um documentário do funk, até o funk carioca que se inspirou no Kraftwerk. Jamais na minha vida ia imaginar que os caras iam tirar um som da batida lá do Kraftwerk, cara. Vinha do Krauthaus, como que é o nome? Krautrock, né? Isso. É bem isso, da evolução da música. A gente só pegar, por exemplo, o pessoal começou a pegar do blues, né? Do blues começou a vir um monte de gente querer misturar jazz, trazer jazz, e aí começou a fazer aquela pompa toda de jazz, música clássica com Deep Purple, o início do Deep Purple, o Yes com Rick Wakeman, né? Aquele cheio de teclado, aí começou a ter uma demanda que o estúdio não sabia como produzir aquele monte de instrumento, orquestração, órgão, Moog, pedal, uau, e vai criando aquele monte de efeito que foi a demanda das bandas foi gerando essa parafernália de estúdio. Até no Making of Dark Side of the Moon, o David Gilmour e o Roger Waters explicam legal essa criação, como que eles foram criando equipamentos para poder fazer a música e a gravação. E para você ter ideia, Silvano, o Caio completa. Para você ter ideia, Silvano, que os Beatles e toda a indústria gravava em 4 canais. Nós estamos em 3 pessoas aqui. Ou seja, nós teremos espaço para mais uma pessoa. Não interessa naquela época o tamanho da banda que você tinha, em quantos instrumentos, o final você ia chegar numa mesa em 4 canais. Então, por exemplo, guitarra, baixo, bateria e voz. 4 canais. Dividida. Até para o fone de ouvido hoje, por exemplo, tem o CD do Cream aqui, que o primeiro do Cream você escuta. Se você tirar um fone, você não escuta a voz e não escuta a bateria. Você tem que colocar os 2 fones, aí você vê exatamente a divisão de instrumento. Isso. Depois que criou o mono, né? E os Beatles foram os primeiros a usar a mesa de 8 canais no Abbey Road, né? Que custava um absurdo. Se você vê tem agora aquele documentário que o Peter Jackson recuperou, acho que é Get Back, não é isso? Get Back, isso aí.
e que daí mostra lá que eles queriam tirar do Abbey Road a mesa de 8 canais e o estúdio não queria. Os caras só conseguiram porque daí o Brian Epstein lá fez tanta pressão que os caras liberaram, essa mesa vai poder ir lá gravar por 2 dias e tem que voltar, né? 8 canais, para você ter ideia o que é isso, Silvano, eu tenho aqui para tocar na banda uma mesa de 8. É bacana essa evolução da gravação, né? Porque antes gravava a banda toda junta de uma vez só, não tinha, se errava um, tinha take 2, take 3, e aí indo embora. Hoje não, hoje você grava, cada um grava no microfone, você isola, né? Hoje você isola cada instrumento, e vai corrigindo, aí até fica artificial, eu acho, dependendo da gravação, fica muito artificial. Hoje você tem mesa com 128 canais, ou seja, 128 figuras aí, né? 256 figuras. Então, imagina, 256 figuras, você põe um coral inteiro com vozes individuais, todos os instrumentos da orquestra individualmente, e separa um por canal. E depois você afunila tudo para 2, né? Que aí esse que é o trabalho da produção musical. Mas eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia dessa estrutura, desse rolê. Bacana saber. Mas para acabar com tudo isso, né, chegou um ponto que ficou impossível a demanda. Aí vem o punk, aquela bola de aço, acaba com tudo e recomeça os anos 80 de outra forma, né? Acabou com essa superprodução, esse exagero do progressivo que acabou chegando. Aí tudo simplificou de volta com o punk. Aí. Mas é porque eu acredito também, assim, na minha visão, né? Quando foi ficando os compactos lá, as musiquinhas de rádio, lado A, começou a saturar também. Igual hoje a gente tem essas músicas que tem o refrão pro TikTok, todos os artistas começam a fazer e começa a ficar tudo meio que pasteurizado, né? Será que não foi isso que aconteceu também? Aí super álbuns, super trabalhados, e a galera só precisava de um negócio mais cru, mais autêntico, assim, e aí o movimento punk nasceu dessa contracultura, né, dessa pasteurização da coisa. Foi isso aí, o pessoal cansou, né, chega, né, de fazer esse exagero aí, vamos simplificar, vamos voltar para o simples, aí vem o punk com 3 acordes aí, faz todo mundo voltar para o simples, até que anos 80 foi uma volta aí, mas assim, de uma forma simples diferente. Demais. E acho que aí o punk acabou, eu acho que o grande culpado dessa simplificação acabou sendo o punk, porque hoje, depois, tudo foi ficando mais simples. Depois aí começou de novo com a onda do hard rock, né? O hard rock começou a fazer aqueles exageros também. Aí vem o grunge, outra bola de aço, detona tudo de novo. E aí sempre tem assim, a hora que vai ficando muito exagerado, vem alguém e destrói. Agora acho que não sobrou muita coisa, agora tá muito fracionado, né? Hoje em dia acho que tá muito nichado a música, cada um tá num jeito, não sei como é que tá muito a cabeça da galera. Então, e é legal você parar para ver, porque, por exemplo, nessa época aí do progressivo, os discos chegavam a ter uma música de 24 minutos, 23 minutos, um lado inteiro do disco. Né? Ou no caso do Jethro Tull, o Thick as a Brick é uma música só, o disco inteiro, né? Sim, e o próprio Wish You Were Here, né? Shine on the Crazy Diamond começa no lado A e termina no lado B. Tinha essas loucuras aí. Tinha essas loucuras. E aí, quando os caras... Pra você ter ideia, quando o Led Zeppelin, que nem é tão progressivo assim, é mais hard rock, mas o pessoal hoje classifica como progressivo também, não entendo tanto porquê, mas eles iam tocar, por exemplo, Immigrant Song ou outras faixas deles... ou Moby Dick, o baterista lá, o John Paul, o Bonzo, né? Ele chegava a tocar meia hora de improviso de bateria no show. E aí o punk vem em resposta a isso. O punk falou, pera, cara, eu não quero chegar, porque um solo, com perdão aqui da expressão, depois o canal vai cortar a gente, vamos sofrer um cancelamento, mas é que solo de música é meio que nem masturbação, é legal para quem faz e péssimo para quem tá olhando. Então quem toca acha o máximo. Agora quem tá ouvindo, chega uma hora que o cara diz, cara, cansou a beleza.
E o punk vem com isso, né? Falou assim, eu posso alegrar, divertir você com 3 minutos e 3 acordes. Eu não preciso ficar meia hora te entretendo. Eu posso fazer um monte de música de 3 minutos e você vai sair mais contente do que ouvir aquele bando de maluco lá fazendo masturbação mental, né? Ele vem com essa pegada, né? Que nem você falou, uma bola de ferro, né, Caio? Foi. Eu lembro da turnê do Black Sabbath que teve na época do Ian Gillan, do Born Again, que eles tinham o palco deles era a reprodução do Stonehenge. Então, para fazer, imagina, todo show ia montar o Stonehenge no palco. O negócio ficava impossível. Até acho que teve acidente, inclusive, em um dos shows, inclusive teve acidente com o cenário, acho que pegou fogo, teve uma parafernália terrível. Aí eles, ou parava na alfândega, vai fazer show internacional, não passa na alfândega, o cenário, aí você vai tocar sem gerou expectativa no pessoal e não vai ter. Então chegou a um ponto insustentável as coisas. Anos 70 foi muito exagero. É legal hoje em dia a gente ver, igual a do Led Zeppelin também, acho que muita gente fala que eles têm algumas músicas puxadas pro progressivo, porque tem música de 10 minutos, aquela do disco do Presence, do Achilles' Last Stand, que é a primeira. São 10 minutos de música. Então, até eles entraram nessa onda de exagero para não perder pro Pink Floyd, para não perder para bandas do estilo, assim, né? Eles estavam começando a perder mercado, mas acabaram perdendo de qualquer forma. No final, já não estava legal, assim. Tudo evolui, né? Tudo evolui. Poucas bandas se adaptam, né? Por exemplo, o Rush, cada década eles entravam, impressionante, os caras trocavam a roupa totalmente, mudavam o formato da banda, o som. A década de 70 era progressivo, década de 80 já entraram nessa onda de tipo do The Police e outras bandas assim, mais simples, né? Eles simplificaram o som. Anos 90 entraram no embalo do grunge com Counterparts, então eles vão se adaptando. 2000 voltou a ficar mais viajado, mais pesado um pouco. O U2 também é outra banda que acho que foi camaleônica, David Bowie, foram poucos que conseguiram se moldar as décadas, assim, para não perder o público. Eu acho que são poucos exemplos assim, que a gente vê. E acho que alguns têm público fiel, né? Que nem o próprio Iron Maiden, que também teve suas fases de mudança de som, mas manteve uma linha central, e AC/DC manteve uma linha central, Rolling Stones, né? Esses são fiéis ao som deles mesmo, né? Esses conseguiram manter o público fiel, sem grandes mudanças, né? Realmente, tem essas bandas aí também. E na realidade é o que você falou. Agora, o que eu percebo aí, inclusive desses que você citou, o U2 e o próprio Bowie, eu acho que eles sobreviveram mais do que se adaptando, foi eles criando a tendência, né? Eles criavam coisas novas, né? Por exemplo, aquele do Bowie, o Let's Dance, que ele trouxe o Nile Rodgers lá do The Chic. Então eles pegavam músicos da atualidade, traziam para contribuir, promoviam o músico e saíam ganhando. Todo mundo ganhava, era ali nesses discos. O Bowie ainda um pouquinho antes, no Berlim, né? Na fase dos 3 álbuns do Berlim, ele já muda totalmente o som dele. Aí ele pega Brian Eno da vida, o Robert Fripp, daí que eles produzem, né? Heroes é desse período. Tem essa fase de Berlim, realmente, bem lembrado. Né? Silvano? Eu tenho 2 perguntas, dois apontamentos sobre esse tema que eu acho também que encaixa bastante, né? Que a gente tá falando de vinil e tudo mais. Como que tava esse contexto, assim, no Brasil nessa época, né? A gente tá falando muito de coisas de fora e tudo mais. Como que era essa relação dos artistas com a produção brasileira? Também seguia essa mesma lógica de produção para rádio? Ou aqui no Brasil, sim. Para produzir, imprimir, era diferente? Ou fazia, tipo... Eu sei que tem uns vinil brasileiro antigo que era muito coletânea, né? Tipo, é muito artista junto, assim, uma música de cada artista. Não sei se isso faz parte dessa época. Sim, que é o LP, né? Porque ele trouxe o compacto, virou LP. Porque veio, por exemplo, desculpa, mas acabei te cortando, desculpa, te atravessei. Mas isso veio como herança do compacto. Os músicos nacionais não estavam preparados
profissionalmente para produzir um disco com 8 músicas, e daí os caras juntavam todo mundo que tocava mais ou menos a mesma coisa e lançavam um disco. Aqui no BR, aqui a questão do vinil, que eu lembro até que eu conversei muito com o pessoal, conversava muito quando eu comprava vinil com o pessoal de loja, assim, com quem vendia já desde aquela época, já de 70 e tal. O pessoal falava que na época da crise do petróleo, em 70, assim, o Brasil começou a economizar na questão de produção de vinil, e o que eles faziam? Pegavam os encalhes de loja, moíam o disco, virava pó, reciclava e fazia novo. Por quê? Para não ter que comprar material novo. E acabou ficando uma porcaria. Eu tinha até um do Pink Floyd, o The Wall, o nacional, que era horrível, ele era todo defeituoso. Ele era ondulado, faltava, assim, tinha até desnível. Às vezes pegavam sobras assim, ficava muito ruim a qualidade. A empelotava, né? O disco via empelotado. Ele ficava muito ruim. Dá pra destruir um vinil e criar outro em cima? Sim, porque ele é um plástico, né? Então você derrete. Faz outro. Junta o caco, derrete, igual garrafa plástica, né? Garrafa PET. Você tritura e faz outros. Então, para não gastar economizar no preço e não jogar um preço absurdo para a crise que já era aqui, a inflação astronômica, né? Toda hora subiu o preço, então eles faziam isso para não... E acabaram destruindo a qualidade dos discos, eu acho. Porque a prensagem, tem uma questão de legal falar das prensagens. A prensagem brasileira, ela era boa até em algum momento dos anos 70. Depois que começou essa crise, começou essa picotação aí dos discos aí, caiu muito. Eu tinha disco da Janis Joplin, lembro de um Pearl que era muito bom, a qualidade da prensagem dele, era da CBS até, era muito boa a qualidade dele, mas depois, assim, eu não comprava mais disco nacional. Sempre quando eu preferia deixar de comprar, juntar uma graninha e pegar um importado, porque eu sabia que ia ser bem melhor a qualidade do som também. E as bandas aqui, né? Eu lembro que as bandas dos anos 80, né, esse pessoal da geração 80 aí, não tinha acesso ao instrumento por causa do preço, né? Como era a ditadura, a importação era barrada e o imposto de importação era altíssimo, então só vinha instrumento porcaria, só vinha refúgio para cá. E tinha essas marcas baratas de guitarra, então não dava para fazer um som de qualidade. Quem fez um som de qualidade foi até os Mutantes, né? Que eles tinham um dos irmãos que era engenheiro e produzia os instrumentos e produzia os aparelhos, tudo e tal. Mas essa galera de 80, assim, não teve acesso a uma qualidade. Tanto que muita gente começou a regravar depois, em 90 e 2000, os que sobreviveram, né? Os que persistiram na luta e regravaram muita coisa, porque não tinha essa qualidade. Se você pegar até hoje um disco aí do Titãs, Engenheiro da década de 80, você vai ver que a produção bem precária. E o som é precário, é tudo muito precário dessa época. Hoje até é vintage, é cult, mas assim, em questão de qualidade, comparando com as bandas grandes, as grandes bandas internacionais aí, o Brasil ficou muito prejudicado nisso aí, infelizmente. Não, e é legal até falar também dentro dessa pergunta do Silvano, porque você pega ali final dos anos 60, você tinha duas grandes vertentes. Uma que era o Iê, ali, Roberto Carlos, Erasmo, Vanderleia, Os Incríveis. Inclusive, vale deixar aqui, já que você citou a ditadura, Os Incríveis fizeram aquele hit para a ditadura, Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo. E foram boicotados aí por todo o meio artístico a ponto de não gravar e não fazer mais show. Morreram à míngua, né? Até acho que dos integrantes originais só sobrou um. Literalmente a banda passou fome porque se venderam à ditadura e foi uma reação em cadeia. Só que aí a gente acaba conhecendo o MPB e diz assim, MPB... Ou era Roberto Carlos, né, e a turma do Iê, Ronivon. Inclusive o Ronivon tem disco psicodélico. É o início, né?
Ele tem, acho que 2 discos que são bem psicodélicos, mas aí você tem a Tropicália, né? E aí esse pessoal aí, principalmente a Tropicália, eu defendo que eles criaram uma máfia. Então, na realidade, é assim, quem a gente gosta grava e quem a gente não gosta não grava. E por mais que vocês digam assim, não, isso é mentira, eu conheci, quando eu fazia restauração de disco de vinil, um lojista que ele comentava que a Elis Regina tinha uma moça, não lembro se era a Cláudia ou se era a Sônia, que era uma moça que cantava demais, eu devo ter isso em MP3 em algum lugar, e um timbre muito parecido, e que a Elis chegou na gravadora e falou, ou enterra essa mulher ou saio eu. E daí... Uma história parecida dessa com do Roberto Carlos e o Rich, né? Isso. Né? E aí você tem... Só que aí você tem um lado do progressivo e mais experimental brasileiro, ó. Ave Sangria, você conhece a Ave Sangria, Caio? Conheço, é bom pra caramba. O progressivo brasileiro é muito bom. Ave Sangria, o Terço, Bicho da Seda... Né? São bandas que tocaram muito, Módulo fizeram... Oi? Módulo 1000, que eu acho muito bom. Módulo 1000, teve muita coisa. E os próprios Mutantes, que também... Só que aí o problema é que virou tudo muito cópia do Yes. Né? Se você olhar... O próprio Mutantes era muito cópia do Yes. Tem coisa dos Secos e Molhados que você ouve e você diz assim, cara, é Yes. Aquele Tudo Foi Feito Pelo Sol, praticamente é um embalo total no Yes, né? Dos Mutantes, né? É excelente, acho que é um dos melhores discos, mas assim, não tem nada a ver com Mutantes, é uma outra banda completamente diferente ali. E já era o Liminha no baixo, não é isso? Eu não lembro se ele tinha ficado, eu acho que só ficou o Sérgio e trocou a banda toda, né, quase, só ficou o baterista, né? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, tocou meio memória falha, mas eu acho que só ficou o Sérgio. Eles gravaram até no Rio, foi gravado no Rio, no estúdio do Rio. Eles pegaram músico de outras bandas, do Veludo Elétrico, foram captando gente, porque saiu a Rita, o Arnaldo, foi saindo, né? Não ficou ninguém. Acho que, se eu não me engano, só ficou o baterista, se eu não estou enganado. Então teve sim, sabe, Silvano, uma época bem de experimentação brasileira, assim, o próprio Hermeto, o Sivuca, né, o pessoal lá de Minas, o Clube da Esquina, tudo isso surge metade dos anos 70 para começo, né, Mutantes e tal é antes, mas muita gente experimental surge ali, Egberto Gismonti, esse pessoal... Pega ali Arrigo Barnabé, vai pegar ali final dos anos 70 e comecinho dos 80, né? Que vai surgir e fazer muita coisa diferente. O Brasil teve, sim, muita coisa boa produzida nesse momento e que nem eu falei, só que se você pega o grande público, o pessoal vai conhecer o quê? Né? O pessoal fica muito na Tropicália e amigos da Tropicália. Né? Só. Essas bandas, assim, tem muita coisa boa e foi muito prejudicada porque não conseguiam gravar, né? Quem gravava era a gravação pirata e fazia aqueles bootlegs lá que o pessoal lançava pirata, tudo, e não sumia, né? Hoje você não encontra, é muito raro encontrar um disco aí, por exemplo, aí do Módulo 1000 ou do próprio Terço, é muito difícil. E quando acha, tá uma fortuna, raridade. E é legal falar disso também do disco pirata, né? Porque o que é o disco pirata? Para quem não sabe, o disco pirata, no geral, os caras iam com gravador escondido na roupa, aí eles iam no show, gravavam o show, e daí vendiam ou fita cassete, que você conseguia gravar em casa, duplicava de 1 para 1000, então chegava uma altura que o som já estava uma porcaria, ou você tinha pessoal que prensava. Eu tenho uma teoria hoje que as próprias gravadoras incentivavam os prestadores de serviço a vender disco pirata e produzir, porque no fundo ele vendia o grande músico, né? Então você pegava lá disco, por exemplo, Pink Floyd, que eu sou
tarado, eu tenho tudo que tem do Pink Floyd, pirata ou oficial. Agora, acho que foi 2022, tem uma lei lá fora, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que se você não usa material gravado, ele obrigatoriamente tem que ir para domínio público. E aí, você sabe o que eu descobri? Por exemplo, Pink Floyd lançou, acho que 30 discos, ou perto disso, que era tudo os bootlegs, todos os piratas que tinha antigamente, os caras tinham. Quer dizer, era do próprio acervo da banda. Eu vi isso aí. Eles compraram e relançaram até o David Gilmour num DVD daquele... Ele fez a Remember That Night, lá que tem um bootlegger lá, eles pegou gravações de pessoal que gravou em vídeo assim, e jogou lá no DVD como extra. Para não perder o direito autoral. Eu vi isso aí, muito, muito bom. Mas tem que aproveitar mesmo, porque no fim acabava divulgando a banda, né? E essa questão de merchandising, né? Acho que ficou uma coisa... Depois começou lá com o Elvis, né? Acho que da época do Elvis começou aquela explosão de produtos da banda, né? Produtos dele, né? Boneco, vender caneca, vender essas quinquilharias assim de o sapato do Elvis, né? Sapato. O Kiss foi no embalo também, né? Kiss, até caixão, né? O Kiss vendia caixão, até que o do guitarrista do Pantera foi enterrado no caixão do Kiss. Então tinha essa questão do merchandising das bandas aí, que ganhava não só com disco, né? A indústria movimentava... Quem que era principalmente os discos, depois vinham acessórios como camiseta, caneca, caneta e demais foto, né? Vendia muita foto oficial da banda, foto de show, pôster. Acho que acabava incrementando toda essa receita da banda aí com tudo e shows, né? Hoje em dia não tem mais mídia praticamente, só quem compra CD hoje é a galera assim que comprava já antes, né? Os novos acho que dificilmente compra. Brasil não se vende mais, eu não vejo mais lugar vendendo CD novo, né? Só usado, só em sebo, assim. Ou loja de disco usado mesmo. Eu acho que acabou perdendo essa receita. As bandas hoje estão muito prejudicadas. E de uma certa forma acabou voltando à década de 50. Lança um single, lança uma música, lança duas, lança um EP virtual aí, né? O conceito do EP também. E antes de voltar para o Silvano, aproveitando esse teu gancho só rapidinho, que voltou aos anos 50, eu coloquei aqui no bate-papo, não apareceu, que quando você comprava o compacto, você comprava a faixa. Né? Então eu quero o Elvis cantando J. Rouse Rock. Então você comprava o compacto e vinha uma faixa 2 de brinde do outro lado. Mas você comprava a faixa. Com o LP, você era obrigado a comprar o disco mesmo que gostasse de uma música. Agora, com os streamings, voltou, que nem você falou, voltou aos anos 50. Porque hoje tem artista que vende a faixa, quer ouvir, paga centavos. Só fica só naquela faixa. Quando lançou esse streaming, você comprava, né? Você não assinava, não era por assinatura. Você comprava a música ou o disco, né? Ou o álbum completo ou uma coisa só. Voltou, né? A gente acabou voltando. Voltamos no tempo. A história é cíclica mesmo. Acho que hoje dá para ver bem o exemplo. Vai idas e voltas aí da coisa. Silvano, vai lá. Eu ia comentar dessa questão do merchandising, que funciona tanto que hoje você consegue ouvir a música de graça, né? No YouTube, até no Spotify mesmo, sem pagar, você consegue ouvir. Do tanto que funciona, assim. Então, essa teoria de que os caras soltavam as versões pirata para popularizar, para vender show, para vender camiseta, isso é super, super válido. Porque hoje eles fazem literalmente isso. Eles deixam de graça lá para você assistir, para você depois assinar o stream, ou você ir num show, ou comprar na loja oficial do artista. Tipo, é o mesmo modelo de negócio, assim, não mudou nem um pouco. Isso vai se adaptando às mídias, né, da atualidade. E outra coisa que tinha legal da época do punk, que eu falo pro Marcelo, hoje tem muita gente que não gosta do U2, eu até acho estranho, que eu escuto, eu gosto do U2, nossa, U2, eu falo, nossa, cara, o U2, quando eu era adolescente, eu escutei U2 do Sunday Bloody Sunday e tal, quando eles lançaram o disco. Ele foi uma revolução, assim, que era bem o finzinho do movimento punk, e aí o que eu ia falar é que você tinha, naquela época,
por exemplo, as galerias ou lojas que eram lojas de produto punk. Então, assim, você encontrava muito disco pirata que não vendia, por exemplo, o U2 não vendia nas grandes lojas, mas vendia nas galerias que tinham música punk. Não era isso? Né? E aí você comprava camiseta, alfinete para espetar a bochecha, que eram as galerias punk, que aí eles tinham a versão B-side, voltando para o tema do programa, os lados Bs, né? Que aí já comprava a camiseta rasgada, porque aí surgiu o fenômeno do punk de boutique, que aí era a loja que vendia coturno, já vendia calça rasgada, camiseta rasgada, né? Para o pessoal que queria bancar, que era punk. E aí discos que nem bandas, que nem Dead Kennedys, coisa assim, não aparecia nas grandes lojas, né? Então você tinha que comprar nessas galerias do rock. Eu frequentei muito lá. Eu peguei assim bem no meio de 90, né? Na época o grunge estava no auge, né? Então, por exemplo, você ia lá, era o andar. O subsolo era a galera do hip hop. E não se misturava com o térreo, que era o pessoal do skate ali ainda e punk, né? O primeiro andar também era heavy metal, então era briga constante entre os andares, assim, a galera saindo na briga lá por causa... Cada andar era um estilo e tinha as lojas específicas. Você não podia, se você era punk, você não entrava ninguém descia lá no hip hop, que o pessoal já olhava torto, não gostava de você descer lá. Ou o punk não subia lá nos metaleiros, lá nas lojas de heavy metal lá. Então, se entrasse, tava briga. Hoje em dia não, hoje tá tudo pacificado o negócio, lá tá muito tranquilo. A gente nem tem mais, né? Essas lojas até fecharam, grande maioria, infelizmente, fechou. Mas tinha essa questão da loja de punk, vendia tudo que era relacionado a punk. Você comprava tudo de uma vez só. Era um pacote completo. E era bacana, cara. Era uma fase boa. Quem teve a oportunidade de conhecer essas lojas assim, hoje em dia não tem mais, né? Acabou. E o punk, acho que eu peguei essa fase do punk do ABC, da galera, aquele olho seco, aquela galera gritando HC. O negócio era visceral do punk. E acho que eles mudaram muita coisa e simplificaram praticamente tudo aí. Hoje raramente você vê um punk na rua. Pelo menos por aqui, né? Não sei, nos outros lugares. Então, e aí eu vou trazer aqui para a gente, acho que ir encaminhando para um finalmente aí. Não sei como é que vocês estão de tempo, mas, por exemplo, uma coisa que eu queria colocar, eu li um livro, que volta e meia eu cito ele, que é Trying Not to Try, acho que é isso, Tentando Não Tentar. E esse livro, o autor, ele é um neurologista e ele vai falar das principais filosofias do Oriente, que aí ele fala aquilo, o que é o não fazer, aí o pragmatismo do Confúcio e tal. E ele tem uma hora que ele vai falar da importância do vinil, que quando ele falou aquilo, explodiu minha cabeça. E aqui é o lugar certo para falar isso. Eu falei, acho que 1 ou 2 episódios atrás, e é uma coisa muito interessante, que um grande dilema que tem o vinil é melhor que o streaming, né? Por exemplo, hoje todo mundo defende que nós conseguimos produzir áudio digital com uma qualidade absurdamente alta. Concordo, mas eu ainda acho que o vinil tem o seu nicho, tanto é que está voltando. As grandes indústrias estão voltando a produzir vinil porque perceberam que existe mercado para isso. Mas nesse texto, o cara ele comenta o seguinte, que ele fala da diferença do analógico para o digital, porque o analógico, então você tinha o artista tocando instrumento ou cantando, e aquilo criava sulcos, né, num meio físico, ou vinil, ou gravava em fita, e aquela fita gerava depois uma transposição para o vinil, que ia fazendo como se fosse vales e montanhas, né, de um tamanho muito pequeno, que depois a agulha percorria e gerava o som.
E aí ele cita o seguinte nesse texto, que é o que explodiu minha cabeça. Ele falou, aquilo ali é o registro físico do tempo. Ele falou, porque quando o Elton John toca, e acho que ele cita, se não me engano, é Rocket Man, quando ele executa aquilo fica gravado para sempre, eternizado num sulco de vinil. Então você tem um registro físico da passagem do tempo naquela gravação. E isso é uma coisa que não existe no meio digital. Porque no meio digital você grava zeros e uns, mas não existe um registro físico, existe apenas um registro elétrico. É como se fosse um livro. Eu vejo o disco como se fosse um livro. É aquele momento da banda, ou o momento, o escritor teve aquele momento que registrou no papel, e é aquilo. Eu tenho o mesmo conceito do disco como se fosse um livro. E realmente, acho que é bem isso. Acho que não tem outra explicação melhor do que essa, como um registro do tempo. E o streaming não segura, né? Não tem... Se, por exemplo, der uma pane solar e acabar com todos os instrumentos, com tudo que é digital, acabou tudo que é novo. Onde vai ficar registrado? Em nenhum lugar. Aí a galera vai voltar a escutar vinil, fita e CD, vai ter que ouvir o que sobrou. Eu acho que nesse ponto. Inclusive, trazendo um pouquinho fora do tema, mas ainda dentro do tema, existe um debate muito grande sobre isso dentro da indústria de jogos. Porque hoje em dia os jogos, eles não vêm mais CD, né? Você compra o jogo digital. Você não compra mais o CDzinho que chega na sua casa, você coloca no videogame e joga. Ele vem o direito de você fazer o download daquele jogo. E tem alguns jogos de 10, 15 anos atrás que as lojas estão tirando eles do catálogo digital. E você que comprou o jogo há 15 anos atrás, agora que a loja tirou ele do catálogo, você não tem mais ele. Então, tipo, ele some. E aí tem um movimento da galera, inclusive da pirataria, que incentiva que a gente baixe e pirateie esses jogos, porque no dia que a empresa não quiser que você jogue mais ele, você ainda tem ele no seu dispositivo, ali tem uma cópia ali feita e tudo mais. Então conversa muito que a gente tá falando aqui agora, de você ter a coisa física, porque a partir do momento que for tudo digital, a gente fica à mercê da disponibilidade ou não dessa assinatura, né, da empresa. E de certa forma o cinema também, né, Silvano? Com certeza, com certeza. Vai perder tudo. Acho que para você, quem tem vinil, eu falo, não venda, guarde com carinho, cuide, porque se vender, igual eu fiz, infelizmente eu tive que vender, vai se arrepender. Hoje em dia me arrependo assim amargamente de ter vendido, não venderia. Daria um jeito de ficar, sei lá, daria alguma maneira. Que é o registro mesmo, é aquilo lá que você... tem o cheiro do tempo, não é só o vinil em si, tem o cheiro do disco, da capa, a letra, né, as fotos do disco. Você vai curtir não só o som, você vai curtir a arte. Eu acho que é um conjunto completo ali. Vai, Silvano. E assim, eu imagino, né? Eu não vivi essa época do vinil, infelizmente, né? Tenho muita inveja, sim. Tenho vontade, inclusive, de experimentar, porque na explicação de vocês eu fui pensando, cara, como que é nesse ruído, esse manuseio? E eu acho que era uma época em que as pessoas se propunham, né, a ir lá e ouvir. Cara, eu vou escolher aqui entre meu catálogo, vou pegar fisicamente, vou colocar ali, vou fazer um chá, um café, vou sentar e vou ouvir. Igual hoje a gente pega um filme para assistir e coloca a dedicação para prestar atenção naquilo ali. Eu acho que nessa época, pelo menos, tinha mais isso. Porque hoje, música, pelo menos pra mim, e acho que pra maioria das pessoas que consomem hoje, é muito só a trilha sonora, um ruído de fundo da vida, entendeu? Você vai fazer academia, bota uma música. Fazer uma comida, bota uma música. Eu acho que quando a gente perdeu essa parte física, a gente perdeu esse de pegar, colocar lá, sentar de frente pra vitrola que seja, e prestar 100% atenção naquilo ali. Porque é aquele momento ali de absorver e tudo mais. Muita gente não tem mais esse conceito. Eu escutei o disco novo da banda tal. Ninguém escuta o disco mais hoje. Todo mundo escuta a música. Você faz uma playlist lá e tem, igual joga lá 1.300 músicas lá do estilo e deixa rolando. Ninguém vai pegar, vou escutar hoje o Dark Side of the Moon. Vou colocar lá, vou ficar sentadinho lá, igual eu fazia lá. Deitava no sofá, deixava rolando lá e acordava para virar pro lado B. Ficava lá numa boa.
Não fazia. Eu Hoje tenho não, muito nem essa faço mais. Eu tenho muito essa percepção, porque aqui em casa eu gosto muito de assistir filme, e pra mim assistir filme é um ritual. Eu tenho que sentar, 200% da minha atenção tem que estar ali, e a minha esposa já é totalmente contrária. Ela quer botar o filme pra ter alguma coisa passando na televisão, pra ela fazer alguma coisa, comida, mexer na casa, mexer com os cachorros. E eu falo assim, não, pra mim, na minha cabeça, quase com desrespeito. Você fala, meu Deus, por que você não consegue ficar 2 horas parado aqui e vendo o negócio? Então, eu sinto isso também, que na música as pessoas estão perdendo, e se eu me compadeço, assim, com esse sentimento, sabe? Da gente entender que as pessoas não estão mais consumindo de fato, assim, né? Absorvendo, tá só tocando a trilha de fundo da vida. Eu ainda tenho CDs, né? Consegui manter meus CDs, espero não precisar me desfazer, mas não é a mesma coisa do vinil. Ainda não é. E assim, sabe, Silvano, era, por exemplo, o disco, inclusive a gente fala assim, disco a R$5, R$6, mas disco sempre foi caro. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, assim, eu ganhava hoje, tipo, sei lá, R$1.500, um salário mínimo, né? R$1.500. Então, quando eu ia comprar um disco, às vezes eu tinha que esperar 2 salários para comprar um disco. Então, proporcionalmente, ele não era tão mais barato do que esses que a gente hoje está falando que são caros, né? E daí, o que acontecia? Neste período, a gente pegava, que nem o cara falou, eu peguei o Dark Side of the Moon. Cara, eu lembro até hoje a primeira vez que eu sentei e ouvi. Então, um amigo chegou e falou, Silvano, vem cá, deixa eu te mostrar esse disco. Vamos ouvir isso aqui. E hoje ninguém faz mais isso. Né? Não faz. Então era uma socialização. Era um processo. Chamar a galera, né? Você chamava a galera. Curtir um som aqui. Aí ficava lá, o pessoal lá ouvindo, né? Falando. Hoje em dia não faz. Eu sinto falta também, porque não me sinto solitário nessa questão de ouvir o disco, né? Do conceito do disco em si, que não existe mais. Acho que acabou, acho que morreu esse conceito atualmente para quem tá na música hoje. O que é uma pena, né? Porque até os músicos se empobreceram com isso, porque não adere mais a um estilo, né? Não, acabou, né? Tem que lançar, tem que se adaptar ao mercado. Quando lança um disco que vai ouvir o quê? 2, 3 músicas no máximo. Ninguém vai ouvir. Eu quando gosto de um disco, eu gosto até das músicas chatas do disco. Eu escuto até as que eu deixo rolando lá, e até as chatas eu gosto, cara. Não tem essa. É bem isso. Sou dessa mesma opinião. E a gente vai aqui encaminhando para um final, porque o próprio Silvano tem que nos deixar daqui a alguns instantes. Então eu queria convidar o Silvano para fazer as considerações finais dele, para ele poder ficar livre. E daí aí o convidado, aí o Caio faz, e depois eu falo alguma coisinha para a gente encerrar. Então, Silvano, a palavra está contigo. Perfeito. Eu acho que a gente bateu muito na tecla aqui de que é muito cíclico, né, as coisas, então eu acho que tá voltando aos poucos, assim. Tem alguns artistas, por conta dessa pressão que tá tendo de produzir para TikTok, produzir música chiclete, refrão, hit para streaming, que viraliza e tudo mais, tá tendo até meio que um movimento de contracultura, né, nesse sentido de artistas fazendo obras mais extensas, mais complexas, assim. A mesma coisa que a gente viu, né, há quase 50, 60 anos atrás, eu acredito que está acontecendo hoje de novo. Mas eu acho que eles estão conseguindo conciliar, sabe? Pelo menos os exemplos que eu trago aqui é da Dolce, que é uma rapper. Eu não sou muito do rock, tá, pessoal? Desculpa, minhas referências é rap, e um pouco de pop também, um pouco de música alternativa brasileira. Mas tem muitos artistas que eu ouço, pelo menos, que trazem esse conceito mais formuladão, mas tentam colocar ali uma ou outra que vai ser o ganha-pão, né? Que vai ter que irritar no TikTok e trazer o dinheiro, mas nesse meio de todo mundo fazendo essas músicas chicletes, eu acho que tem um ou outro artista também que tá trazendo isso de volta, essa questão de ouvir o álbum inteiro. O The Weeknd mesmo, com After Hours, que foi o álbum dele que tem a música Blinding Lights e tudo mais. Todo álbum, ele é uma história, e os videoclipes também, se você assistir todos os videoclipes em sequência, é um filme, assim, é uma história de 40, 50 minutos. Então tipo assim, tá tentando resgatar isso, então é bem
é bem interessante isso também. A Dolce, que é uma mulher rapper que tá dentro do rap, ela trouxe também essa questão de ela é a maior rapper do mundo e foda-se os outros, não mais tipo essa postura que só tinha dos homens, mas trouxe assim uma construção completa assim de personagem, assim, de personalidade da primeira música até a última música do álbum. Então eu tô bem esperançoso nesse sentido assim dos artistas ainda estarem lutando como sempre, né, contra as gravadoras e as produtoras pela arte mesmo. E nós, como consumidores também, da gente respeitar isso e consumir e apoiar, né? Apoiar tanto a música chiclete, que é o que vai pagar as contas do artista, quanto também esse álbum mais trabalhado, conceitual. Mas aí entra na questão de redes sociais, haters, enfim, 1 milhão de outras coisas. E só mais uma coisa que eu queria trazer do vinil ainda, que eu acho que pode virar até um episódio lado B desse daqui, né? Que é como que ele foi usado dentro do movimento hip hop também. Porque o hip hop resgatou muito sim. isso quando foi ficando de fora, né? Os caras mixando samples e tudo mais, ali aí a coisa física mesmo, né? Eu acho que dá bastante assuntos também pra gente conversar e ainda dentro desse tema. No mais, essas são as minhas considerações, galera. Abraço pra quem me ouviu até aqui e muito obrigado aí pelas explicações. Tô saindo assim. Não, legal. Totalmente explodindo. Tua visão, tuas dúvidas aí, que é bacana, cara. Contribui pra caramba aí. Sem dúvida. Eu hoje em dia é prazer conhecer aí, e essa do hip hop daria um programa só disso aí, porque o hip hop é um universo à parte ali, que hoje em dia eu escuto alguma coisa. Antes eu não escutava nada, hoje eu consegui trazer algumas coisas do hip hop que eu acho bem interessante, essa questão, depois que eu fui ver a história, tudo do movimento, né? E eu acho que a questão começou como as gangues, né? E trouxeram do funk, veio do funk, né? Dos anos 70, ali do final dos anos 70, transformados já em combate ali com a disco, tudo. Então eu acho muito bacana, cara, o hip hop. O rap, né? Também tem vários estilos, várias gangues aí daquela época que dá para trazer essa questão de territorialidade, travou aqui, deu pano. Trava-língua, esse é territorialidade. E é bacana, cara, hip hop é bacana. Assim, hoje eu consigo escutar muitas coisas que eu não escutava. Hoje eu posso falar que eu sou eclético, eu escuto desde hip hop, country, música latina, música cigana, que eu gosto dessas guitarras assim, flamenca também. Cara, hoje eu consigo ouvir muita coisa diferente do que eu ouvia. Hoje eu abri um pouco a mente, mas claro que o principal é o rock. E a indústria da música não vai mudar, né? O carro-chefe sempre vai ser o pop, que o que manda é a batida, e vai se adaptando conforme as mídias e a tecnologia de cada década. E agora, se for interessante voltar para a década de 50, eles vão voltar para o formato que era feito antes, e é o formato que sempre vai mandar ter acesso a público. E acho que se adaptando aos streamings, o formato da década de 50, 60, dos singles, dos compactos aí, dos jingles, né? Aquela música, essas musiquinhas comerciais de propaganda, acho que eles vão voltar. E daria pra gente explorar outras vertentes aí da música, que se aproveitaram disso aí, deram longa vida até hoje, pessoal. Eu tenho dó de ver DJ mexendo com vinil, né? Porque acho que me dói o coração de ver o pessoal metendo o dedão no vinil e girando lá na picape, assim, e joga o disco, assim. Eu tenho arrepio de ver essas coisas. É igual ver gente dobrando o livro, né? Então, pra ler, assim, me dá aquela pontada no coração. Mas musicalmente é bacana, cara. Tirando esse aspecto é bacana. E foi legal o bate-papo de hoje, porque a indústria da música é muito vasta. Acho um exemplo bacana, apesar do filme ter vários erros de cronologia e fatos, aí é o filme do Elvis, até que lançou ano passado. Não sei se vocês chegaram a ver. Que ele mostra totalmente o lado empresarial, que é o Tom Hanks, que faz o coronel Tom Parker. Quem quiser assistir esse filme do Elvis, acho que é um bom exemplo da indústria fonográfica, da evolução como empresário, né? E aquele filme também da Cadillac Records, que é mais da parte de blues, mas pega bem o início da gravação, das técnicas de gravação,
Acho que é um outro filme bacana para quem quiser dar uma espiada, não conhece nada, né, do tema, e vai pegar o vinil, todos esses pontos. E agradeço aí a participação também hoje no podcast. Então, aí só completando, vamos fazer uma trilogia de filmes, que eu estava escrevendo aqui o Cadillac Records, você citou. Então, o Elvis, o Cadillac Records e o La Bamba, né? La Bamba, que também fala de como funcionava o processo de gravação nos anos 50. Rich Valens, é verdade, um filme bacana. Né? Fica a dica para quem quiser assistir, a gente bota depois nos créditos. E é um tremendo ator, o cara, hein? Sim, o Lou Diamond Phillips. Tremendo ator, tá em séries aí de crime, principalmente, muito bom. Não é verdade, ele fez uma, inclusive, agora, que encerrou recente, que é aquela O Filho Pródigo, né? Fantástica a série, hein? Eu adorei aquela, muito boa. Muito boa essa série. E eu agradeço aqui, Caio, foi um prazerzão te conhecer. O prazer é meu. Ver que a gente vai ter muita conversa aí, depois pede para a Ju trocar os WhatsApps aí. Maravilha. Que vamos ter muita coisa para conversar aí para frente, vamos chamar você. Eu estou ressuscitando, a gente tinha um quadro no Bico do Corvo que era fazer os episódios discoteca básica, né? E acho que a gente pode encampar essa ideia, daí acho que você tem boas dicas aí, e a gente podia de repente fazer outros episódios convencendo o pessoal a escutar discos inteiros de determinados artistas. Esse é um desafio bacana, hein? Bacana o desafio. Vamos lá. Obrigado mesmo aí. Prazerzão aí. Falar de música é sempre um prazer. Ouvir falar de música é uma das coisas que eu mais gosto. Opa, então é isso. Eu agradeço e vamos aí, então, hoje ficamos por aqui no Bico do Corvo. Espero que todo mundo tenha gostado, porque a conversa foi muito boa. Obrigado e até mais. Vou parar a gravação aqui. Então, fiquem com a gente, se inscreva, curta, compartilhe, divulgue o episódio, passe para o seu amigo, para o seu vizinho. E é isto. Até mais, pessoal.